Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Recomendamos fortemente não lavar calçadas, não irrigar jardins. Por quê? Porque nesse momento está faltando água para o consumo humano. Especially the Muslim, they don't believe in Jesus Christ as the Son of God. Especialmente porque os muçulmanos não creem que Jesus é o Filho de Deus. Abra a porta da sua casa para Cristo, para que Ele possa agir na sua vida. O programa Desafios está começando mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Você de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. No programa de hoje eu converso com Amadeu Zonzini Weppler, ele que é diretor de Engenharia e Meio Ambiente da CESAM. Nós vamos tratar sobre um tema complexo, a crise hídrica. Você não pode perder e precisa contribuir. No quadro de variedades, Joumar Khalil, ele é sírio. Ele faz parte do programa de proteção aos refugiados da Síria. Olha, um bate-papo emocionante. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial com Fernandinho. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Para falar sobre a crise hídrica e sobre a importância de economizar água, no programa de hoje eu converso com Amadeu Weppler, ele que é diretor de Engenharia e Meio Ambiente da CESAM. Amadeu, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Igualmente. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso e a necessidade também, né, de termos dúvida, aí as informações. E queria que você trouxesse para nós, já no início do nosso bate-papo, qual é a realidade, Amadeu, da urgência, da crise, o problema que nós estamos tendo hoje com a água no Espírito Santo? A crise ela é severa. Os últimos 3 anos aqui no estado a chuva correu abaixo da média e esse efeito ele está promovendo assim, rios secando, são muitas localidades no interior onde já estamos em racionamento há pelo menos uns 8, 10 meses e agora mais recentemente na Grande Vitória, né, no início de setembro, a situação ela foi uma situação insustentável. O rio começou a oferecer menos água do que é necessário para o abastecimento. As últimas chuvas não foram suficientes? Elas melhoraram a partir do racionamento, que aí isso nos levou a encaminhar para as agências reguladoras, a Agência de Recursos Hídricos e a Agência de Serviços Público do Estado do Espírito Santo, um plano de contingenciamento porque não tinha água no rio. E quando iniciamos esse racionamento, então, no dia 22, a partir daí começou uma chuva. Essa chuva ela foi suficiente para recuperar um pouco, mas agora esse efeito já foi totalmente consumido, ou seja, em menos de um mês, o benefício da chuva já se foi. Quantos municípios hoje estão no programa do racionamento da água? Nós chegamos a ter 20. Hoje estamos com 11 no interior e estamos a Grande Vitória. A Grande Vitória, pela primeira vez na história, entra em racionamento. Nunca ocorreu racionamento aqui. Qual a importância do nosso telespectador ter essa consciência e economizar água? Olha, eu diria que é fundamental ter uma relação com a água diferente do que era alguns anos atrás. O Rio Jucu, por exemplo, que é um dos principais mananciais que atende a Grande Vitória, atende a 1.200.000 pessoas aqui na Grande Vitória, ele sempre foi abundante, com muita vazão, muito recurso. E nós nunca pensamos, inclusive, num reservatório de grande porte lá no Rio Jucu, justamente porque ele sempre ofereceu muita água. Mas hoje ele está numa condição instável, está numa condição em que o nível da água chegou ao limite de nossa capacidade. Então é fundamental que a sociedade economize água. Não tem como a gente fazer água, a gente trata e distribui. A água que a gente consegue hoje no sistema tal como ele está, é a água da chuva e algumas obras estruturantes que estamos fazendo através do governo do estado. Mas essas obras estruturantes ainda têm um prazo. No momento da crise, no curto prazo agora, o que a gente precisa é de economia pela população. Nós podemos dizer que a crise hídrica ela é grave?
É hoje grave. no Espírito Santo? Ela é grave, sem nenhuma dúvida. É grave. É grave porque o racionamento tal qual nós concebemos e mandamos e encaminhamos o plano de restrição para a agência, ela tem 3 medidas. Uma primeira medida é ficar um dia sem água durante a semana, que é a medida que a gente operacionalizou. O consumidor acaba não sentindo essa falta, esse dia, porque está no reservatório, está na caixa d'água, ele nem percebe. Mas se a gente for para a medida 2, que é restringir 2 dias, restringe um dia, deixa o reservatório se recuperar e depois pode restringir outro dia. O reservatório dele vai ajudando, mas pode chegar o momento de faltar. Na hora que falta... Então, ou seja, se nós não mudarmos a maneira de pensar, a gente pode ficar sem a água dentro da nossa casa. Exatamente, Ali. Eu diria assim, que o comportamento humano, ele muitas vezes, a pessoa se diz, tem compromisso, mas na prática acaba nem sempre fazendo. E é com isso que a gente convive. E o racionamento está mostrando isso, porque a economia de 18% que a gente conseguiu nesse mês de racionamento, eu diria assim, que o que estava projetado em relação à restrição, ou seja, nós vamos deixar de fornecer, o que a gente estava projetando era em torno de 14%. Deu 18%. Esse plus, esse diferencial é o quê? É a economia da população. Então a economia da população não está sendo tão grande. Ela está sendo de 4 pontos percentuais. A gente esperava que a população pudesse dar uma contribuição maior. O que o governo do estado está fazendo para tentar reverter, contribuir para diminuir os nossos riscos? Bom, o planejamento, o plano diretor de águas, ele segue o aumento da população. As cidades crescem, então a gente segue o aumento da população. Temos uma obra de uma nova captação no Reis Magos, a Grande Vitória é atendida pelo Rio Jucu e o Rio Santa Maria da Vitória, agora introduzimos um novo rio e um novo sistema. Isso, de acordo com o aumento populacional, estava previsto para 2020. O governo do estado estabeleceu um comitê hídrico no início de 2015 e esse comitê hídrico orientou a antecipação dessa obra. Essa obra já está em fase final, está com mais de 80% de execução. No início do ano que vem a gente começa a operar. E no Rio Jucu, que é o outro manancial significativo aqui para o abastecimento da Grande Vitória, o que nós estamos estudando um reservatório da ordem de 20 bilhões de litros para controlar essa diferença de vazão que ocorre com as secas. Então nós não podemos fazer de conta, ficar brincando, porque é um assunto sério. É muito sério e essas obras estruturantes, elas não são de curto prazo. Um reservatório desse porte, ele vai levar 2, 3 anos para ser construído. O que nesse momento a gente precisa é de passar esse intervalo até que esse período úmido que todo ano acontece entre novembro e março do ano seguinte, é um período que ocorre mais chuvas. Aí a coisa vai se aliviar. Mas nós estamos no limite onde isso ainda não está ocorrendo. A gente precisa da contribuição da população para economizar água. O desejo de trazer o Amadeu para a gente ter esse bate-papo de uma forma assim, muito tranquila e até informal, mas para despertar essa sociedade, porque amanhã ou depois não vai ter água na torneira. Vamos querer tomar o nosso banho e não vamos ter a água. Então, por isso que nós estamos aqui hoje conversando e despertando a sociedade. E também estamos acompanhando que o governo está fazendo a parte dele. Sem dúvida o governo, através desse comitê hídrico, eu falei algumas ações. Todo o arcabouço do governo que trata da água, que trata de alguma forma do recurso hídrico, está envolvido e as decisões são colegiadas. As decisões são harmônicas e as decisões são equilibradas, que eu acho que é o importante, que é uma coesão de gestão no sentido de dar um suporte num momento tão difícil como a gente está vivendo. Para a gente fechar esse bate-papo e fortalecer tudo aquilo que a gente conversou, um conselho de quem entende, porque o senhor é engenheiro de meio ambiente, sabe dos números e da realidade do nosso solo, o que você fala para os nossos telespectadores? Bom, com relação à população, nós recomendamos que usem a água com parcimônia. Isso nem sempre é fácil, mas é preciso entender que a gente está num momento que precisamos de ser solidários. Não se deve ter disputa pela água nesse momento. A gente tem que economizar porque tem água para todo mundo, mas não tem a água na abundância anterior. É importante que as pessoas lavem a louça, lavem a roupa, sempre com parcimônia, tomem um banho reduzindo o tamanho do banho e fazendo outras ações. Recomendamos fortemente não lavar calçadas, não irrigar jardins. Por quê? Porque nesse momento está faltando água para o consumo humano, ainda que haja algum prejuízo para o jardim ou alguma questão da limpeza, nesse momento é preciso
priorizar o uso da água para o uso humano, porque pode faltar para todo mundo. Amadeu Wettler, quero agradecer você ter atendido o nosso Obrigado, convite, a contribuição aqui para toda a sociedade. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí para não faltar água na nossa casa. Isso aí, muito obrigado pela atenção. Deus te abençoe. No programa de hoje eu conversei com o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Amadeu Wettler. O programa Desafios está fazendo a parte dele, o governo também. Agora cabe a você, que faz parte dessa sociedade bonita, bacana do Estado do Espírito Santo, contribuir para que não venha faltar água. Mas nós precisamos ter a atitude, começar a partir de agora, economizar água. Desafios, volta já. No programa de hoje eu converso com o Círio Jomar Calil, ele que veio para o Brasil pelo Programa de Proteção aos Refugiados, acolhido pela Missão Mais, e nós vamos contar com a colaboração da nossa intérprete Adilene Azevedo Cruz. Adilene, uma alegria receber no programa Desafios. Toda minha. Vou chamá-lo de Calil. Calil, isso. Obrigado. Nice to meet you. Obrigado, thank you. Eu gostaria de saber do Calil, ele viveu esses últimos 20 anos, tem 2 anos no Brasil, no Líbano. Por que ele saiu da Síria? Isso lá atrás, 22 anos atrás. Every young person want to have a future, so I leave my country to have a good future in Lebanon, to work and to have a good future. That was the idea to leave Lebanon, to leave Syria. Como todo jovem, queria desenvolver e ter um desenvolvimento na vida, e por isso eu deixei a Síria para morar no Líbano. E o que ele fazia no Líbano? I was working in the maintenance, Trabalhava em manutenção. and after I start to study, Depois comecei a so- estudar, work in a day, study at night. trabalhando de dia, estudando à noite. E o que ele estudou? What did you study there? Theology. Teologia. Sim, então ele é um pastor. Sim, yes. Está no Brasil com a esposa e 5 filhos. Yeah. You in Brazil, O Calil, ele foi muçulmano também. Sim. Yes. Como era a vida dele no tempo que ele era muçulmano? eu vivia com minha família. Every family Muslim, they are teaching their children how to act. Toda a família Islam. muçulmana ensina seus filhos como agir como muçulmano. So I was under the control and under the help of my family. Então eu estava debaixo do controle e cuidados da minha família. They are teaching us how to act our faith as a Então Muslim. ensinava-nos como funcionava a fé muçulmana. Sim, e ele tem família hoje na Síria? Yes, Sim. I have my one brother and I have 4 sisters. Tenho um irmão e 4 irmãs. E como estão os familiares hoje na Síria? How are they there in Syria today? Well, the life is very hard, A vida é muito difícil, especially because there is no work. especialmente porque não há trabalho. And if you don't have work, that means you E don't se have não money. tem trabalho, não tem dinheiro. And that means you cannot buy food. Então, isso quer dizer que não tem como comprar comida. Especially under the control of Estado Islâmico. E especialmente agora que está debaixo do controle do Estado Islâmico. Qual a diferença da vida do Calil de quando ele era muçulmano e depois que ele se converteu para o cristianismo? Houve muitas dificuldades para mim no primeiro ano, depois que eu me tornei cristão. Especially the Muslim, they don't believe in Jesus Christ as the Son of God. Especialmente porque os muçulmanos não creem que Jesus é o Filho de Deus. They said he is the prophet. Fala que ele é somente um profeta. So when I leave the Islam and I came to Christian, Então, quando eu saí do Islã mesmo e tornei-me cristão, so I start to read both books. comecei a ler os 2 livros. And when I read in the Bible and say Jesus the Son of God, Quando eu vi na Bíblia Jesus, o Filho de Deus, I had a lot of problems to understand it. tive muitos problemas para entender isso. How God he has son. Como que Deus teve um So filho? who's the mother? Quem é a mãe? So God he got married Mary. Então Deus casou-se com Maria? I ask myself,
Comecei a me questionar. And after when I understood what's mean that the Son of God, Com o passar do tempo eu fui começando a entender o que quis dizer Filho de Deus. he's not the Son of God or by physical relationship, Ele não é o Filho de Deus pela relação física, but I understand that he is the Word of God. mas eu entendo que ele é a palavra de Deus. O que mudou na vida do Khalil depois que ele se converteu ao cristianismo? And what changed in your life when you converted? Because in the Islam, you cannot trust the God of the Islam. Porque You can't trust him. no Islã eu não conseguia confiar no Deus que eu servia. Because in any minute he can put you in the hell. Porque no mesmo minuto ele já colocava você no inferno. And there is a verse in the Quran, I didn't see it before. Tem um verso no Alcorão que eu não via antes, não Yeah, sabia after antes. when God opened my eyes and opened my mind, I saw that verse. Então, quando Deus abriu minha mente, meu coração, meus olhos, eu consegui enxergar He esse verso said lá. that God is liar. Lá diz que Deus é mentiroso And God, he is the best liar. e fala que Deus é o melhor mentiroso. So how I can trust him? Então quer dizer que o Deus dos muçulmanos, que é chamado de Allah, Allah is. não no. é o mesmo Deus do cristianismo. No. Not the same God. Não, Qual a não é o relação? mesmo Deus. Qual a relação, como ele vê essa relação da violência ligada à religião muçulmana? How do you see this relation between the violence? Como o Estado Islâmico? What you see now from Estado Islamico, it's exactly what's written in the Quran. O que você vê agora no Estado Islâmico é exatamente o que está escrito no Alcorão. And Estado Islamico, they are going back to the time of Prophet Muhammad. O Estado Islâmico só está regredindo para voltar ao tempo, viver como se estivesse vivendo o tempo de Muhammad. De Maomé. And they are doing exactly what he did. Ele está fazendo exatamente o que ele faria. Eu acredito que nesse momento nós temos, inclusive, muitos muçulmanos nos assistindo, porque o Brasil tem muitos muçulmanos hoje. Qual a importância deles se converterem, entregarem a vida deles ao Senhor Jesus? Watching now. What is the importance of them to give their life to Jesus? First of all, you need to know that God is love. Primeira coisa que você tem que saber é que Deus é amor. When you know that God is love and God, he loves you, E quando você sabe que Deus é amor e que Deus te ama, then you will know that you are in the good hands. então você sabe que você está em boas mãos. And you know that there is someone who loves you. Então você sabe que existe alguém que ama você. And this is the most important. E essa é a maior importância. E uma coisa assim, para a gente deixar claro, nós não estamos aqui para falar mal de qualquer que seja a religião, mas sim para falar que o cristianismo prega a paz. The Christianism E o preaches mundo the está peace. assistindo And the world is watching uma relação de violência ligada This ao relation. islamismo. Violence attached to the Islamic. Eu vou fazer uma pergunta assim bem clara. Então, os muçulmanos estão enganados quando eles pensam que estão servindo a Deus? Not all the Muslims the same. Not all the Muslims Não same todos as os Estado muçulmanos são os mesmos que servem ao Estado Islâmico. There is a good Muslim. They are trying to find the real God. Tem muçulmanos do bem que estão tentando realmente encontrar Deus. And what they are doing, they are thinking that they are blessing God. E que eles estão pensando que o que estão fazendo realmente está correto. Mas estão enganados. Estão enganados. Agora, vocês também estão, no caso o Khalil, está envolvido num projeto que é o Mão de Amor. Queria que falasse sobre esse projeto. Yeah, well, I am the founder of this project. Eu sou fundador do projeto. In the time when I look back to my country, Quando eu então olhei lá para o meu país and I saw many Christians, they are suffering, e vi muitos cristãos lá sofrendo, and I am here, e eu estou aqui and I have some contact with the churches. e tenho contato com várias igrejas. So I said, why I don't talk to the churches to help the brothers and sisters there in Então Syria? eu pensei, por que eu não converso com as igrejas para ajudar nossos irmãos na Síria? Então, o propósito do projeto é ajudar das mais diversas formas possíveis os sírios que estão sendo perseguidos. É isso? In Syria, In Syria. and also here in Brazil, the Syrian in Brazil. Na Síria e também os que vieram refugiados para o Brasil.
I'm trying to help the families here in Eu in tento Brazil. ajudar também as famílias sírias que vieram para o Brasil. And we do now. We have 2 families. We are helping them through the churches. E nós temos aqui 2 famílias mais que estão sendo ajudadas pelas A igrejas. Syrian family. Famílias sírias. Ok. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele entregar a vida para este Jesus Cristo que tem te protegido, tem te guardado, inclusive tem levantado para ajudar os irmãos e até de outras religiões? Well, first of all, we need to trust in God. This is the most important. Primeiro de tudo, você tem que confiar em Deus, é o mais importante. Because for me, when we came here to Brazil, Para mim, quando eu cheguei ao Brasil, we came to a country, new language, a new culture, new people. nós viemos para um novo país, novas pessoas, um novo lugar, But we know that God with us. mas nós sabemos que Deus estava conosco. When you give your life to God, Então, quando você dá sua vida a Deus, you know that from that moment you are not alone anymore. você sabe que a partir desse momento você não está mais sozinho. God will be with you, Deus estará contigo and God He gonna lead you, e Deus vai te levar, as He was with all His people through the Bible. If we read the story of como that. Ele guiou todo o povo durante todas as histórias da Bíblia. The same God who was with Abraham, O mesmo Deus que estava com Abraão, with David, com Davi, with Moses, com Moisés, with Paulo, com Paulo and with me. e comigo, He is the same God. Ele é o mesmo Deus. Eu quero falar para o Calil que estamos, através dessa entrevista também, abraçando o projeto Mão de Amor e os contatos estão no vídeo. Through this program, we are embracing this program too, Thank you. and the contact are in the video. Amém? Obrigado. Amém. Obrigado. Gilmar Calil e a nossa Adilene Azevedo Cruz. Quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Obrigado. Obrigada. Nice to meet you. Thank you. Obrigado. Thank you. Para você que está em casa, hoje esse bate-papo informal, porém muito sério, com o Sírio Gilmar Calil e a nossa intérprete Adilene Azevedo Cruz. O recado já foi dado. Às vezes, por causa da facilidade que nós temos aqui no Brasil, e ainda não temos essa perseguição, graças a Deus, nós não valorizamos o Jesus que está falando agora com você. Abra o seu coração, não deixe para amanhã. E outra coisa, se você é muçulmano, você está lendo o Corão, leia também a Bíblia e você vai conhecer o Deus da paz e não o da violência. Desafios, volta já. Marcos capítulo 5 conta a história de Jairo, um homem do Sinédrio, um homem importante e que procurou Jesus num determinado momento de uma tragédia familiar. Na verdade, sua filha de 12 anos estava muito enferma, à beira da morte, e durante a busca dele ao Senhor, ela chega a falecer. Ele é informado de que não adianta mais incomodar o mestre, porque não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor libera uma palavra para ele dizendo: Jairo, crê somente. Ao chegar na casa de Jairo, tinha uma multidão de gente que chorava e a Bíblia os identifica como alguém que estava fazendo um certo alvoroço. Jesus, ao chegar na casa, pediu que retirassem estas pessoas. E na verdade ficaram ali somente os pais da menina e as pessoas que foram com Jesus para orar e para buscar o milagre de Deus. Na nossa vida parece não ser diferente. Há ocasiões que nós seremos afetados, ou pelo poder de Deus, ou por pessoas desesperadas, ou por aqueles que têm fé, ou por aqueles que não têm fé. Essas opções sempre estarão diante de você. Eu tenho um conselho de Deus para a sua vida. Abra a porta da sua casa para Cristo, para que Ele possa agir na sua vida. Se você der ouvido às pessoas que choram, às pessoas que lamentam, aos pessimistas de plantão, certamente o seu caminho será amargo e será de dor. Mas se você ouvir a palavra de Deus, se você abrir o teu coração, realmente Deus fará contigo algo semelhante daquilo que fez com a vida de Jairo. Ele orou pela menina, a menina ressuscitou e ali
se restaurou a felicidade naquela casa. Que Deus possa fazer o mesmo por você. Selecione as pessoas que estarão contigo na tua vida e permita que Deus governe. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com um videoclipe especial do Fernandinho. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos, curtindo inclusive o nosso site, 24 horas de programa Desafios para você. Até lá! O choro sonoro foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.